Mas o assunto agora, né, continua sendo, eu recebo aqui nos estúdios do Diário da Manhã o apóstolo Birassi Xavier falando sobre os conflitos familiares, que é o assunto da revista Altares deste mês. Eu estou aqui também, você sabe que quarta-feira o Kleber está sempre aqui comigo, e a gente está falando um pouco sobre essa questão das novas composições familiares e também do preconceito. Apóstolo, falar em preconceito, né, e religião é um terreno meio árduo, né, meio movimentado, mas é preciso discutir essas questões, né? Onde começa a necessidade de se manter os dogmas da religião, né, os preceitos da fé, e onde, né, são identificados preconceitos. O senhor identifica ainda dentro, por exemplo, da sua comunidade, muitos preconceitos ainda pairando por entre essas pessoas? De que, por exemplo, mas mesmo que você não esteja dizendo preconceito em torno de quê? O preconceito... De uma forma geral, né? De uma forma geral, a gente tem vários tipos. De um modo geral, eu ainda vejo, eu digo, a igreja ela é heterogênea. Nós temos pessoas de várias origens, de várias matizes. Quem chega assim, pela primeira vez na igreja, chega com o pensamento que a igreja é um pedacinho do céu e que todos os que estão ali sentados devem ter escondido ali por trás umas asinhas de anjo. São pessoas perfeitas. Isso já é um preconceito, né, pastor? Já é, né? Já é um preconceito. Então, mas, na verdade, a igreja ela é um grande hospital também. O que o hospital recebe? Pessoas doentes, né? De vários tipos de enfermidade. E as que estão lá, algumas estão em fase de tratamento, outras estão em fase final, outras em fase inicial, outras talvez não tenham cura, e alguns já estão curados, né, já indo embora. Então, na verdade, o preconceito vem não por causa da postura exatamente da igreja, a filosofia da igreja, mas porque as pessoas que vêm para a igreja, elas são preconceituosas. Então, com o tempo, elas vão se adequando, aprendendo, ouvindo. Ainda há muito preconceito, né? Eu acho que a grande pegada da igreja, né? No meu caso lá, como pastor, nosso grande objetivo, estou sempre falando nessa direção, é respeitar. Tem que aprender, e isso aprende-se na igreja, tem que aprender a respeitar. Porque nós pregamos um antídoto até, o amor. Pregamos o amor. O que é amar? Amar uma pessoa é aceitá-la exatamente como ela é, sem cobrar nada. Eu amo você porque amo você. Com essa barba bonita que você tem, com esse físico saudável ou não. Eu amo você porque decidi te amar, em que pese as nossas diferenças. Então, isso é o respeito. E o respeito, ele vem de acordo com o entendimento que você tem do que é amar o próximo. E a igreja tem muito disso. Nós recebemos todo tipo de pessoa na igreja, né? Mas é interessante que o senhor está colocando de uma forma bem enxuta, mas que é extremamente aplicável, é o conceito de ética, mitológico. Porque a ética nada mais é respeitar o que é melhor para o outro. Quando a gente fala de respeito, respeitar o outro, é aceitar o outro como ele é. Eu posso não querer aquilo para mim, eu posso não gostar daquilo para mim, mas eu tenho que olhar para o outro exatamente como ele é, respeitando ele dessa forma. Porque seria muito fácil se a gente pudesse transformar as pessoas como nós gostaríamos. E quem disse que nós somos perfeitos? Né? Então, o bacana de escutar a sua fala é exatamente essa. Esse conceito da ética que está lá dentro, que é mitológica, exatamente isso. É respeitar o que é melhor para o outro. Se o melhor para você é isso, óbvio que existem pessoas doentes, como, por exemplo, um alcoólatra, uma pessoa que tem um determinado vício, eu não vou aceitar aquilo. Eu vou trabalhar como uma pessoa doente e, sem nenhuma democracia, eu vou te pegar e vou te internar, se necessário, para que você tente uma cura. Agora, em modo geral, a sua escolha é o melhor para você, então é o que eu tenho que aceitar, é o que eu tenho que respeitar.
Com certeza. Uma coisa também, gente, importante, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Quando a gente diz que as pessoas têm preconceito, na verdade, esse ter preconceito não é um estigma também que vai marcar o resto da vida daquela pessoa. A pessoa não é uma pessoa condenada para manter aquele preconceito o resto da vida, né? Assim, não vou mais mudar, não é assim, né? O apóstolo disse muito bem. Você pode procurar, né, a partir da vivência, da boa vivência, das boas experiências, das boas relações sociais, romper esse preconceito que você carrega por algum motivo, seja ele qual for, né, mas que não é também um impeditivo para que lá na frente você possa mudar a sua postura. Né, André, um minutinho, isso é importante. Não tem como não falar sobre isso, porque a palavra ela já explica. Pré-conceito. É um conceito que ele não me pertence. Sim, eu aprendi em algum lugar, eu trouxe de algum lugar. Então, existem caminhos para que eu forme o meu conceito. Que eu entenda, então, o que realmente é o meu conceito. Como é que eu entendo aquilo. Agora, é muito mais fácil, muito mais cômodo você passar a vida no preconceito. Então, independente se é orientação sexual, se é etnia, se é religião, é muito mais fácil eu viver nisso. Não é assim, não gosto, não pode, é ruim, e eu não trato de como realmente eu olho para aquilo e penso naquilo. Escutar alguém que ataca qualquer forma de religião é uma pessoa que não tem a mínima ideia do que ela está fazendo. Sim, não ela não tem, ela, na verdade, ela está imbuída, né, de conceitos que não são delas, e por isso é um preconceito. Uma coisa importante também lembrar que a gente está discutindo muito essa coisa de o Brasil é um Estado laico, o Brasil é um Estado sem religião, a nação tem que ser laica, mas existe uma grande diferença entre você ter uma nação laica e você ter uma nação laicista, né? Ou seja, que impõe a falta de fé, a falta de religião. O Estado ele não tem que obrigar as pessoas a não terem fé. Ele tem que garantir a possibilidade da pessoa exercer a sua fé. Né? Isso um Estado laico, isso é ser um Estado laico efetivamente. Né? Ele é um Estado laico, mas não laicista. Ele não tem que lutar contra a fé das pessoas. E daí surgem muitas pegadas, né, como o senhor disse, bem equivocadas, né, apóstolo? Ainda dentro desse quesito também, voltando à questão do preconceito, que isso gera preconceito claro. também, essa própria discussão do Estado laico ou não, isso gera. O mestre Jesus falou que nós devemos amar até aos nossos inimigos. Então, a questão do preconceito coloca o outro, só porque ele não tem a mesma visão que nós temos, não pensa da mesma maneira, a parte. Distante. E até, mesmo que ele fosse inimigo, nós não poderíamos ter preconceito. Porque, como cristãos, o mestre nos ensinou a amar até os inimigos, que por acaso não são inimigos por causa disso. Exatamente. Por ser diferente, né? Só por não compartilharem a fé, né? E como o Kleber disse muito bem, né? A gente está no ano de 2016, já passamos por tanta coisa na nossa história, né? No nosso processo de construção da sociedade, e hoje admitir, por exemplo, que uma pessoa ataque a outra porque tem a fé diferente da outra, né? Ou seja, é quase que inconcebível, né, você ter o ser humano ainda com esse tipo de prática. Ela existe. E eu acho que a grande saída, não sei se o apóstolo vai concordar comigo, mas a grande saída para esse mal que acomete a nossa humanidade hoje é realmente buscar na fé a resposta, né, para essa não alteridade, não entender o outro como diferente e maravilhoso, inclusive, por suas diferenças, né? Acho que tem uma pergunta que pode ser já indo para a família. Okay. Como é que... ansioso, né? Nossa, eu estou ansioso para voltar a isso aí. Não, é realmente a curiosidade. Como vocês lidam com os conflitos familiares? Porque é óbvio que eles existem. E óbvio, como foi colocado, as pessoas estão doentes, elas vão ali. Ali é um celeiro do qual se deve ver de tudo, né? Como se lida com isso? Pra gente, a nossa revista até, eu escrevo o editorial, né, a gente chama de palavra inicial. Eu começo falando exatamente isso, que vou falar agora. O conflito familiar, você tem que distinguir do conflito conjugal. Conflito conjugal é uma coisa, conflito familiar é outra. O conflito conjugal vem por vários desníveis entre o próprio casal, né?
até pela falta do amor. Questão econômica, questão social, a questão política. Existe uma série de coisas que influencia a relação conjugal, que na verdade começa no quarto, mas mais especificamente começa na cama. A nossa experiência pastoral tem demonstrado isso. O conflito familiar é o conflito que gera a família como um todo, o pai, a mãe, os filhos. Há uma série de questões também que tem o reflexo da questão política, da questão econômica, da questão social. Agora, certamente o conflito familiar passa pelo conflito conjugal. O casal, se não está bem, a família não estará bem. Porque o marido é o cabeça, e não no sentido de subjugar a mulher. Sim, sim. E se o cabeça, os dois juntos, que administram a família, não estiverem bem, certamente vai gerar o conflito na família, porque não vai saber compreender algumas coisas. Então, em primeiro lugar, temos que distinguir a questão do conflito familiar é uma, do conflito conjugal é outra, mas que o conflito conjugal é que provoca o conflito familiar. Está tudo envolvido, na verdade, né, Kleber? E é o que você falava no começo. E, às vezes, essa forma de você não se resolver dentro do seu relacionamento conjugal, por exemplo, você estar bem com o seu par, isso vai influenciar na tua composição familiar, não tenha dúvida. Até porque, né, como normalmente os conflitos conjugais, né, pastor, são coisas restritas ao casal e não são socializadas com o todo. Então, nem a busca por soluções é possível dentro do núcleo familiar, porque a família não conhece aquelas dificuldades que o casal está vivendo. Fazendo uma comparação com o universo empresarial, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, né, Kleber? Quando o empresário está vivendo uma dificuldade dentro ali da direção e acaba não compartilhando aquilo com seus colaboradores, e aí a empresa toda fica doente. Perfeito, mas o pastor ele coloca uma coisa sensacional. Começa na cama. Você não existe, porque inclusive isso não só para a família. Lamentavelmente as pessoas não têm a liberdade de falarem e conversarem sobre a sexualidade. Como elas estão perante a isso. Porque isso é uma energia, faz parte de todos nós, tanto o sexo é importante, porque se ele não existisse, nós não estaríamos aqui batendo um papo, é simples. Então, ele reflete de uma forma enorme para todos os lados. Porque as pessoas que são maltratadas ou mal resolvidas dentro dessa proposta, elas constroem uma tensão muito grande e que qualquer emoção que seja inibida, ela é transformada em agressividade. Então é muito engraçado que tem as piadinhas, né, que a gente escuta, porque é assim, porque é assado, porque a mulher não... Não sei quem dormiu de calça, já ouvi isso, né? Porque já dormiu de calça jeans. Se você está mal hoje porque sua esposa dormiu de calça jeans. Mas é interessante que isso vai lá no cerne de uma questão. Sim. É muito importante que a gente não jogue essa agressividade, tanto que a questão da sexualidade, a libido, né, a gente pode sublimar. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente as pessoas precisam ter relações sexuais constantemente. Não é isso. É você entender que tem pessoas que vivem bem com essa sublimação, inclusive. Opa, lógico. Um artista, no momento de criação dele, ele sublima. Pessoas que você vê em determinados funções e trabalhos para conseguirem aquela energia ali, está sublimado. Quer dizer, é uma outra circunstância. Sim. Agora, lamentavelmente, nós não falamos sobre isso, nós não discutimos sobre isso. Então, o pai da família, né? Se ele não está bem com a mãe da família, isso vai gerar um problema para todo mundo. O empresário insatisfeito, com problema em casa, ele é o pai da empresa. Claro. Então, ele também é um efeito cascata. Então, a empresa vai ficar doente também, assim como a família. Né? Não, sem dúvida nenhuma. E assim, Kleber, e que excelente, né, digamos assim, não é nem bom, não, é excelente, que excelente que a igreja, né, possa ver isso. Permita-me fazer uma parte. Sim, claro, por favor. Lá na igreja também eu percebo quando alguma coisa não vai bem. Quer ver, lá do púlpito eu vejo a igreja toda, né? E particularmente eu vejo mesmo, eles sabem que eu olho tudo um por um, eu conto, eu sei quantas pessoas tem na igreja domingo à noite.
sei quem veio e quem não veio. E quem não está lá, né? Sim. E quando eles entram, principalmente falar de casal, eu sei se está bem ou se não está. Até pela postura, né, dos dois. E quando entra, meio silencioso, meio menos amistoso, né, eu já sei que e vou no cerne da questão. Claro. Como é que foi ontem? Tudo bem? E na cara de pau, desculpa aqui. Claro. Não, lógico, é bem à vontade. Isso eu aqui. faço, porque uma das Tem que cuidar de suas ovelhas, né, principais pastor? atividades, eu faço expediente na igreja, com muito prazer. Eu chego 8h30 normalmente e vou para o meu gabinete. Eu tenho até uma agenda. E a maioria dos meus atendimentos é com casais. Então está bem adestrado já quanto a isso. E eu vou no ponto neurálgico, no ponto central. Como foi ontem. E é isso que a gente está falando, e né? tenho Tudo percebido, relacionado. embora a gente fale assim, de uma forma amistosa, descontraída, mas eu falo de verdade. Claro. Que a maioria dos problemas que temos, que trazem assim, o conflito conjugal, que o casal não está muito bem, é porque não está tendo um bom desempenho na cama. Aí eu exploro bastante aquela questão do preconceito, né? Da hipocrisia, da religiosidade. Eu tenho uma ira com isso. É verdade. Porque, não sei como, colocou-se historicamente, tradicionalmente, que sexo é pecado. Até quando falo do pecado de Adão e Eva, está se referindo ao sexo. Não tem nada a ver com isso. O sexo é sagrado, é uma bênção de Deus. É o bicho bom, né? É o bicho bom, né? Pois é, né? Rapaz, só podia ter sido criado por Deus. Só, não tem Porque jeito. é algo divino, algo bom. É verdade. Cujo objetivo é unir duas pessoas, às vezes, diferentes, de origem diferente, formação diferente, ideais, etc, etc. De tal forma que os dois tornam-se uma só carne. Está falando de quem? O texto bíblico, capítulo 2 do livro de Gênesis, acho que versículo 18, deixará o homem seu pai e sua mãe, e, aliás, não é bom que o homem viva só. Aí no contexto, e deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. A matemática de Deus, né? É um mais um, não são dois, um mais um incompleto com o outro incompleto forma um. Então, o que une um homem a uma mulher, na verdade, é o sexo. É isso que está falando. Deixa seu pai, une-se a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. O primeiro objetivo do sexo é gerar uma unidade no casal. É um deles. E o segundo, que acho tão sagrado, tão divino, é gerar filhos. Portanto, sexo é uma coisa divina. É claro que existe a banalização do sexo. Claro, aí já é outro assunto, né? Aí não é disso que nós estamos falando. Não, a gente está falando de sexo à luz de Deus. Enquanto instituição mesmo, como né? é bom e como é saudável. Claro, com certeza. Não, eu digo, eu tenho clareza, inclusive, quando trabalho com adolescente, o seguinte: você ir para o final de semana e pegar 10 mulheres, tu não pegou nenhuma. É difícil dar conta de uma que nem dar de 10. Então, escuta, não é por aí que a banda toca. Essa cultura então, também precisa... é uma outra visão. Agora, é interessante que o senhor está colocando, que é uma questão mesmo que vem muito lá de trás. O sexo, obviamente, ele passa a ser manipulado de um ponto para frente na nossa civilização, por conta justamente dessa energia que ele, seguro, né, ele pode trazer. E, obviamente, que isso pode ser muito bem manipulado. Em todas as fases da história em que nós vimos os grandes, vamos colocar carrascos, né? Se manipulava muito em relação à questão da vida sexual das pessoas. Até pelo poder, né, de sedução que sempre teve. Se você está preso naquilo ali, de alguma maneira você tem que canalizar aquele trem. Claro. E, lamentavelmente, se não bem orientado, você vai canalizar para o mal ou você pode canalizar para o bem. E as pessoas que têm um entendimento e que querem a manipulação no mal, é muito fácil. Então, aí nós vivemos, mais ou menos ainda hoje, ainda vivemos, né, com essa questão da falta de liberdade de dizer o prazer que o sexo me traz. É verdade. Lamentavelmente, a gente não tem... Ninguém fala sobre isso, né? Mas que bom que nós temos aí o exemplo da revista Altares tratando desse assunto. Muito bacana. Fui muito feliz aqui de ouvir as palavras do apóstolo. Eu sei dessa abordagem, né, bem social, né, humanista que a Filadélfia tem. Eu sou um fã da Filadélfia, inclusive por isso. A Rosana de Moraes, que é nossa parceira aqui, sabe disso. A gente está sempre conversando sobre as atitudes, né, e as ações lá elencadas. A gente fica
muito feliz de ver nossa sociedade traçando um caminho tão bacana, tão bonito, né? Um caminho de amor, como o apóstolo disse muito bem, né? Eu quero agradecer demais a presença. Poxa, eu tô triste aqui de ter que parar a conversa, mas já vou fazer o daria uma convite. manhã inteira, não daria uma manhã inteira? Eu vou fazer o convite já aqui ao vivo, para o apóstolo já não negar ao vivo, para ele voltar em uma outra oportunidade. Não posso negar nada à TV Diário, meu Deus. Ele vai voltar, a gente vai voltar a conversar sobre esses assuntos, né, relacionados ao belo trabalho que a Assembleia de Deus Filadélfia faz aqui no nosso município. Você com certeza já viu aí nas redes sociais, bastante atuante, tenho certeza. Mas se você quiser conferir em loco, né, lá ao vivo, por favor, vá. No domingo já começa a distribuição da revista Altares, que a gente está falando aqui. Vá lá conhecer o trabalho sensacional do apóstolo, né, Ubiraci Xavier, lá na Assembleia de Deus Filadélfia. Muito obrigado pela sua participação, apóstolo. Ô Anderson, deixa eu me despedir, claro, deixar uma mensagem, que eu acho que isso aqui é até fundamental. O que une um casal e ao ponto de ser até, eu não gosto de usar até que a morte separe, né? Mas é verdade, até a morte é o amor. E amar, no contexto conjugal, não é um sentimento. Muita gente fala assim na poesia, na música, na literatura, amor é mais do que um sentimento. Chamar o amor conjugal de sentimento é banalizar o amor. Porque, na verdade, o amor é um fruto do Espírito e é um dom do Espírito. Ele veio de Deus. O amor, na verdade, é uma decisão. É uma decisão. E o sucesso da vida conjugal, que gera o sucesso na família, está no ajustamento do casal. Se há amor, há ajustamento. E o que se dá no ajustamento eu sempre faço uma comparação, espero conseguir falar rápido. A porquinha e o parafuso. Você faz um parafuso e trabalha com esse juntar a porca com o parafuso chama-se casar, né? É um termo técnico, casou a porquinha. Mas é interessante você observar que, embora a porquinha só casa com o parafuso se ela for feita para ele. As raias, né? 3,16, o parafuso tem que ser 3,16 e a porquinha também. Mas é engraçado que a primeira vez que coloca a porquinha no parafuso, não entra. Aí o técnico, o profissional diz, olha, essa porca não tá ajustada. Pois é, vamos ajustar. Não, vamos ver outra. Não, é essa porca mesmo. Aí tenta a segunda vez. Aí diz o chefe, não desista, tenta outra vez, vamos lá. Na terceira, na quarta ou na quinta vez, quando ele vai ver, a porquinha já está funcionando. É essa mesmo, já ajustou. Mas o interessante é que para ajustar, acontece um fato. Quando ele olha no chão, vê tanta limalha e percebe que uma parte é da porquinha e a outra parte é do parafuso. Ambos têm que ceder, ambos têm que perder um pouquinho. Então o ajustamento conjugal tem o amor gerado pela disposição de ceder um pouquinho. Eu preciso ceder e a minha parceira precisa ceder também. Por isso que eu tenho 46 anos de casado, ininterruptos, com a mesma garota, e vivemos felizes. Até hoje nós cedemos. Temos um temperamento muito, muito diferente e um traço de personalidade completamente diferente. Eu sou fleumático, ela é sanguínea. O traço de personalidade, ela é dominante, impaciente, não analítica. Olha só, hein? Difícil convivência. Verdade. E extrovertida. Eu sou introvertido. Meu traço principal, paciente, analítico, introvertido e não dominante. Ou seja, mas lá em casa quem manda sou eu. Eu não gosto dessa palavra mandar, não. Temos um entrosamento bom, claro, porque temos a disposição de ceder naquilo que é preciso ceder. Então, quero deixar essa mensagem. O segredo de uma família estável está no casal, bem ajustado, amando-se e cedendo na hora que for preciso ceder. Com certeza. Uma excelente mensagem, apóstolo. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai para o intervalo comercial com essa reflexão tão bacana, né, tão bonita. E daqui a pouquinho a gente segue aqui com o Diário da Manhã, trazendo mais informações para você.